Olá pessoal, como vão todos vocês? Bom dia! Excelente dia para vocês, que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Amados, glória a Deus, que o Senhor te abençoe, nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Estejamos sempre na graça dEle, na proteção dEle. Ele tem cuidado de nós, com seu zelo, com seu amor, não é verdade? E cuida dos nossos também, em nome de Jesus. Amados, santo e poderoso é o Senhor, muito digno de todo louvor e adoração e exaltação, domínio, poder, majestade nos céus e terra. Foi-lhe dado todo o poder, não é verdade? E nós temos reverência, respeito por Ele. Antes dele subir aos céus, Ele deixou orientações, instruções, para que nós também seguíssemos. Ele deixou para os discípulos e nós também obedecemos, em nome de Jesus. Louvado seja eternamente o teu santo e excelso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Espero que vocês tenham tido uma noite de descanso reparador, né? Uma noite reparadora de descanso, em nome de Jesus. Então vamos para a mensagem bíblica de hoje. Está em Mateus 10:16, onde o próprio Deus diz assim, relata nas suas escrituras. E vamos ver o contexto dessa passagem bíblica. 10 de Mateus, capítulo 10 de Mateus, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Aí no versículo 17 está relatado assim: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, ou seja, no templo sagrado, né? Lhe açoitarão. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, assim diz o Senhor, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque aquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós, no versículo 20, Mateus ainda 10, agora especificamente versículo 20, 10, 20, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai, louvado seja Deus, é que falará por vós. E o contexto desse texto bíblico, nós vemos que este capítulo e versículo, no caso, esse especificamente, Mateus 10:16, é um famoso ensinamento de Jesus, do nosso Senhor Jesus, registrado no Evangelho de Mateus 10:16. Ele orienta a equilibrar bondade e inteligência estratégica ao enfrentar um mundo, que o mundo é desafiador, gente. O mundo, ele é desafiador, sim ou não? Um mundo desafiador. Simples, ele diz assim, simples como a pomba, significa ter um coração puro, sem malícia, mantendo a sua essência e integridade, sem revidar violência por violência. Não é uma coisa fácil, né, gente? Porque toda ação tem uma reação, né?
geralmente tem uma ação, tem uma reação. Você às vezes nem quer reagir, mas tamanhas são as afrontas, tamanhas são as adversidades a que ele orienta para não reagir. Prudente como a serpente representa a cautela, não é? O perigo, se tratando do perigo, né? Os discípulos são comparados a ovelhas e o mundo a lobos. Simbolizam vulnerabilidade diante de perseguições. Aí aqui fala sobre a prudência. Prudência, como serpente, significa ter cautela, discernimento e sabedoria para evitar ciladas sem cair em ingenuidade. Foi aqui que eu caí. Gente, só porque eu falei do sonho que o Senhor tinha colocado no meu coração, a pessoa mesmo de longe fez tanta maldade, gente. A simplicidade, como as pombas, representa a inocência, a integridade e a ausência de malícia ao lidar com o próximo. Louvado seja Deus. Entenderam? É isso. Por isso que o Senhor, ele diz assim, ele relatou. Sempre o Senhor nos alerta, né? Tudo que aconteceria na terra. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, ser simples, mas não ser vulnerável. Ser simples, mas ficar atento, atenta, que no mundo haveria lobos devoradores, haveria pessoas invejosas, maldizentes, malfeitores, que querem puxar o nosso tapete, que não quer ver você alavancar, não quer ver você progredir. Então o Senhor, ele sempre na palavra dele, muitas das vezes ele adverte. E nisso está a sabedoria do Senhor. Pai, nós te amamos, bendizemos, gratidão, Senhor, pelo ar que respiramos, por o Senhor nos colocar de pé todos os dias. Gratidão, Senhor, pelo teu imenso amor, teu zelo, cuidado com cada um de nós, com a nossa família. Nós apresentamos as nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos. O Senhor tem o controle de todas as coisas. O ser humano às vezes fala Deus, porque Deus é assim, Deus está fazendo assim. Muitas vezes ele está usando o nome de Deus para fazer coisas. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa precisa ter muita sabedoria, buscar em Cristo. Porque muitos por aí se dizem Deus, porque Deus, e não agem como Deus agiria. Senhor, por isso que o Senhor disse que no mundo seria um mundo desafiador. Eu te envio como ovelhas no meio de lobos, porque nós temos que estarmos atentos. No mundo existe ciladas, pessoas que fazem ciladas, puxam tapete, querem ver você cair, quer ver não o seu progresso, não quer ver você alavancar, progredir, prosperar, quer ver você cair. Mas o que, irmã, que você está me dizendo é exatamente assim, gente. Nós vamos nos depararmos, não sempre. Muitas das vezes nós vamos ter, sim, ao nosso lado pessoas boas, pessoas que querem o nosso sucesso, quer ver você, a sua luz brilhar cada vez mais, resplandecer, porque aquele que habita em você é maior do que tudo isso. Então Deus quer que nós sejamos prósperos, mas tem gente que tenta denegrir a nossa imagem, fica falando mal de você, dizendo que você não é o que realmente você é, que Deus já determinou, desde que você nasceu, antes de nós sermos formados no ventre de nossas mães, o Senhor já tinha nos criado, formado, Ele é o nosso Criador. E quando nós o reconhecemos como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, seu Filho, nós temos mudança de vida. E muitos por aí
continuam fazendo maldades. Gente, nós apresentamos essa causa ao Senhor. Pai, intercede por nós, Espírito Santo. A tua palavra diz que o Senhor intercede até por gemidos inexprimíveis, mesmo que nós não abramos nossa boca, mas o Senhor quer que abra a boca e diga para Ele tudo que está passando. Filipenses 4, capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, não estejais preocupados com coisa alguma, inquietos com coisa alguma, mas antes fazer conhecido diante de Deus as tuas súplicas em ação de graça, que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Ele sabe de todas as coisas, a onisciência dele é um dos atributos, dentre outros. Então, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Ele sonda nosso coração, prova os nossos pensamentos, para dar recompensa conforme as ações, os frutos de cada um de nós. Então, Ele conhece as nossas obras, que tenhamos boas obras, mas que sejamos pessoas prudentes, atentas ao mundo perverso, ao mundo desafiador, ao mundo onde nós vamos nos deparar com pessoas muito ruins, pessoas que às vezes até olha para você sorrindo, mas as intenções do seu coração, como está relatado na Bíblia, Hebreus 4:12, que a palavra de Deus, ele é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada de dois gumes, penetra na divisão da alma e espírito, juntas e medula, e apta para discernir as intenções do coração do homem. Só Deus conhece as intenções verdadeiras do coração do homem. Muitos podem até dizer que quer o teu bem, mas na hora das atitudes é que nós vamos realmente, ele vai testificar com a própria atitude dele o que é que estava no seu íntimo, sim ou não. Então nós temos que ser prudentes, como o Senhor disse, como as serpentes, simples como as pombas, mas não deixar de ficar atentos, que no mundo não só tem bonzinho não, tem muita gente perversa, tem muitos perversos que não quer que tua luz brilhe, não quer que você progrida, não quer que você prospere, mas você vai deixar de prosperar por causa disso? Não, porque o Senhor é muito maior do que essas pessoas ruins, do que essas pessoas perversas. O Senhor tem todo o poder nos céus e terra, e tudo que nela há foi criado por Ele, para Ele são todas as coisas. Louvado seja Deus. Amados, para encerrar a nossa live, para não se prolongar muito, nós vamos acompanhar a leitura em oração do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, as águas tranquilas. Louvado seja Deus. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor Deus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos por esse momento e por tantos outros que o Senhor concederá. Nós te agradecemos, Senhor. Abençoa a vida dessa pessoa que vai ouvir, que está ouvindo. Senhor, se houver algum problema de saúde, toca no alto da cabeça, a planta dos pés, vai curando, vai sarando, vai libertando, Pai, desse mal. Em nome de Jesus, eu te peço. Senhor, se tiver com algum problema a ser resolvido, Senhor, vai com ele, vai com ela, ajuda-o, ajuda-a. Em nome de Jesus, Senhor, traz solução, traz refrigério para essa alma possa estar aflita, com tristeza, traz alegria, Senhor, em nome de Jesus. Faz transbordar o celeiro dele, celeiro dela, Senhor.
no nome santo e poderoso de Jesus. Dá sabedoria, Pai, para edificar a sua casa, o seu lar, esse sacerdote do lar, essa esposa idônea, a mulher idônea que o Senhor escolheu para estar com esse homem. Senhor Deus, abençoa os filhos, tira toda a rebeldia, Senhor. Tira todo o cansaço, Pai. Tira todo o peso espiritual, no nome santo e poderoso de Jesus. Nós te apresentamos na certeza que o Senhor fará nas nossas vidas. Liberta, salva, para a glória e honra do teu nome. Amém. Tenha um excelente dia a todos vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e de mim, e sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz.